Os Panteras Negras eram integrantes de um polêmico grupo revolucionário americano, surgido na década de 1960 para lutar pelos direitos da população negra. O ponto mais controverso da doutrina do grupo era a defesa da resistência armada contra a opressão dos negros. Fundado em outubro de 1966, o grupo nasceu prometendo patrulhar os guetos, bairros negros, para proteger seus moradores contra a violência policial. O movimento se espalhou pelos Estados Unidos e atingiu seu período de maior popularidade no final da década de 1960, quando chegou a ter 2.000 membros e escritórios nas principais cidades do país. Mas, logo as brigas com a polícia levaram a tiroteios em Nova York e Chicago, e entre 1966 e 1970, pelo menos 15 policiais e 34 panteras morreram em conflitos urbanos. Martin Luther King Jr. foi um ativista norte-americano que defendeu várias causas sociais e inclusive nos fez lembrar o grande Mahatma Gandhi, porque também pregava não violência acima de tudo. Seu discurso "Eu Tenho um Sonho", realizado em Washington em 1963, se tornou mundialmente conhecido. Em 1955, Martin Luther King começou a sua missão como ativista político. Nesse ano, um fato foi muito marcante. Uma mulher negra chamada Rosa Parks foi presa por se negar a ceder o seu lugar no ônibus para uma mulher branca. Foi assim que os líderes civis negros se organizaram para promover um boicote às empresas de ônibus da cidade. Luther King foi um dos líderes desse boicote que tinha como objetivo protestar contra a discriminação racial vivenciada diariamente no transporte público. O próximo passo foi a participação na fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, que liderou e também lutava em prol dos direitos civis de uma forma organizada. A CLCS ficou sob responsabilidade de Martin Luther King até a morte dele e era constituída predominantemente por comunidades negras ligadas à Igreja Batista. Ele pregava a desobediência civil, assim como Mahatma Gandhi, de modo que os protestos que ele organizava por meio da CLCS eram todos orientados por essa premissa. Além disso, durante toda a década de 60, o ativista atuou comandando marchas e protestos que se manifestavam em defesa da igualdade de direitos para brancos e negros e pediam o fim da discriminação social, sempre sem violência. No dia 14 de outubro de 1964, o reconhecimento do trabalho de Luther King ganhou visibilidade internacional. Foi a data em que ele ganhou o primeiro Nobel da Paz pela sua luta contra o preconceito nos Estados Unidos. Sempre engajado politicamente, em 1967, ele realizou diversos discursos se declarando contra a participação do país norte-americano na Guerra do Vietnã. No ano seguinte, em 1968, encabeçou a chamada Campanha dos Pobres, que pregava a justiça social e econômica, além da igualdade racial. Isso mostra que esse líder tentou atingir todas as camadas menos privilegiadas com seu ativismo. A vida de Martin Luther King foi marcada por ameaças de morte, que vinham de pessoas e grupos que defendiam a segregação racial nos Estados Unidos. Em 4 de abril de 1968, ele estava no quarto de um hotel na cidade de Memphis quando foi assassinado. Mesmo com um fim precoce, o trabalho de Luther King influenciou as mudanças na legislação norte-americana, por meio das quais as leis discriminatórias foram sendo reduzidas e, no lugar delas, implantadas outras mais igualitárias. Apesar de ter atuado nos Estados Unidos, é uma inspiração no mundo todo. O movimento Black Power, que significa literalmente poder negro, surgiu nos anos 60 como uma forma de renascimento cultural da comunidade negra dos Estados Unidos, a exemplo que tinha acontecido nos anos 20. Considerado por muitos autores como um movimento de consciência negra ou das artes negras, o Black Power estimulou a criação de instituições culturais e educacionais independentes para a comunidade negra que duraram até os anos 70. A atenção dos meios de comunicação internacional relativamente a este movimento verificou-se no verão de 1966, quando o termo foi utilizado num discurso pelo presidente do Comitê de Coordenação dos Estudantes. Nascido no dia 19 de maio de 1925, Malcolm Little era filho de Earl e Louis Little. Quando tinha apenas 6 anos de idade, seu pai, que era membro da Associação Universal para o Progresso Negro, foi brutalmente espancado e jogado na linha do trem. Com o corpo quase partido ao meio, faleceu em seguida.
A mãe era filha do estupro de uma mulher negra por um homem branco, o que a fazia ter uma cor de pele mais clara e por isso conseguia empregos domésticos com mais facilidade. Assim, Louis assumiu o sustento da família de 8 filhos, porém não dava conta com o que recebia, e a família chegou a uma condição de indigente. Ela negava sempre em oferecer seus filhos para adoção, e o governo dos Estados Unidos passou a questionar sua sanidade mental. Por fim, os 2 irmãos mais velhos foram deixados à própria sorte e os demais foram adotados. Era a separação da família. Preso por roubo na adolescência, Malcolm na prisão entrou em contato com os ensinamentos de Elijah Muhammad, líder da nação do Islã, e ao sair tornou-se o seu principal missionário. Trocou o sobrenome Little por X, um costume entre os seguidores de Maomé que consideravam seus nomes de família como dados pelos senhores de escravos, e logo tornou-se uma figura de destaque no movimento e acabou sendo designado para ser ministro da mesquita na área do Harlem, em Nova York. Depois de uma peregrinação a Meca, Malcolm mudou o nome para Al-Hajj Malik e rejeitou suas antigas crenças separatistas e defendeu a fraternidade mundial. Em 1964, ele deixou a nação do Islã e estabeleceu sua própria organização religiosa. Culpou o racismo e pediu que os afro-americanos se juntassem aos brancos simpatizantes. No dia 21 de fevereiro de 1965, ele foi morto com 13 tiros enquanto discursava no Harlem.